Mas vamos lá, programas de televisão dos anos 90. Maestro, fico feliz que você tenha vindo comigo, tá? Lembre que ele preencheu a partir do seu, né? Foi, não é por isso que eu tô. Agora tá ficando mais claro. Mas o meu, nesse caso, é porque a lista está limitada a 3. Lembrando que eu mandei a lista lá, não teve pergunta, fui procurar saber qual cortaram, não. Eu tinha colocado outros nomes. Por exemplo, cartão. Não, pô, não traz o nome que tu não trouxe, pô. Na lista já cortou por isso, pô. Não, pô, mas não tem problema nenhum. Assim, pô, vai estar repetido, é só tu falar os que estão ali. Pronto, tu fala TV Colosso, Cartão Verde. Eu vou falar dos outros 2 que não entraram. Até para não ficar repetido. Assistia também. Esse TVPE é o seguinte: era um programa chamado Segunda de Primeira. Como eu falei no negócio em relação aos esportistas, já começava a gostar muito de acompanhar esporte, de ler jornal, de comprar placar. Eu sempre já disse algumas vezes no Agamenon, um dos grandes presentes, que eu mais gostei na minha vida, e é mais ou menos nessa época aí, foi meu tio Rogério que me deu uma assinatura de 1 ano da Placar. Assim, foi só, tu deu uma assinatura, vai chegar uma revista. Não chegou com presente, ele me deu uma assinatura da Placar durante 1 ano. Eu não tinha placa. Quando dava, eu comprava, ele me deu essa assinatura e, enfim. E esse programa TVPE era o seguinte, porque nessa época já a gente aqui desse, eu, o Fred Celso, os 3 daqui do Recife, a gente cresceu na primeira parte da década de 90, tendo a dificuldade de acompanhar os times locais. Acompanhar tinha muitas rádios que acompanhavam, tinha jornais que cobriam diariamente, a cobertura sempre foi intensa, mas assistir era algo muito raro se você não estivesse no estádio. A Globo tinha um chamado Placar Eletrônico, que era um programa depois do Fantástico, mas aí no programa de ontem eu já tinha dito, mas para quem era muito novo, assim, eu estava de manhã, era uma dificuldade muito grande ficar acordado até depois do Fantástico para ver um compacto. Teve Esporte e Náutico, tipo, acompanhei na rádio lá, Esporte e Náutico se enfrentaram e você tinha aquelas vozes de Adilson Couto e Roberto Queiroz dizendo como tinham sido aqueles lances, mas até o Globo Esporte nesse você não sabia e você ia ver os gols do jogo. O compacto era legal, tem lá 5 minutos, não sei quantos minutos colocavam no compacto. E esse Segunda de Primeira, que era na segunda-feira, mas chamava Segunda de Primeira na TV Pernambuco, era apresentado por Humberto Santos, que anos depois a gente trabalhou junto. Ele era muito diferente quando ele apresentava esse programa. E acho que também Gomes Neto, eu acho que era Humberto Santos e Gomes Neto. E esse programa era um debate na TV sobre o futebol pernambucano, uma época raríssima, e com os lances dos jogos. Então era muito legal. Então, enquanto estava o Cartão Verde lá, estava lá como foi o Campeonato Paulista, como foi o Campeonato Carioca, 2 minutos do Mineiro, 50 segundos do Gaúcho e Prio. Essa TV Pernambuco, ela cumpria esse espaço, então eu assistia sempre que podia. A minha grande dificuldade desse programa era a seguinte, era não ter uma concorrência na TV. Aí teve uma época que ganhou uma televisão, colocou uma televisão lá no meu quarto, eu e meu irmão, mas a antena da TV Pernambuco era péssima. Então, sintonizar na TV Pernambuco era o grande problema. Mais do que ter e assistir era a antena. Não tinha esse negócio de antena de cabo, não era antena mesmo. Você uma antena botar em cima da televisão, era muito ruim. E o outro que ficou de fora era os malas. Esse a TV Pernambuco colocou ainda o símbolo da TV Pernambuco, porque não achou o logo do Segunda e Primeira. E o outro era os malas de Roberto Nascimento e Luiz Mala Muniz, que eles faziam da RWM Produções, a produtora deles, e esse programa, eles de forma terceira, eles tinham a produtora deles, e eles negociavam e entravam, e a emissora que anunciasse, e chegou a passar no SBT, chegou a passar na Manchete, chegou a passar na Tribuna, se não me engano, na Tribuna, não. Qual é a repetidora da Tribuna? Que hoje é a TV Guararapes, que hoje é da Record. A TV Guararapes, eles viviam mudando de canal. E esse programa tinha uma particularidade. Ele passava muito, muito cedo, antes dos telejornais da manhã. Então, por vezes, eu conseguia assistir, porque eu via antes de ir para a escola de manhã. E era a mesma coisa. E esse jogo, enquanto o Segunda de Primeira ele tinha a diferença de ser um debate, meia hora debatendo, coisa que não existia, um debate na televisão, vendo os clubes que me interessavam, porque já eram os clubes que me interessavam, esse tinha a curiosidade de ser o seguinte: o jogo foi ontem de noite,
Santa Cruz e Náutico se enfrentaram no Arruda 2-2. Porra, deve ter sido massa, não sei o quê. De manhãzinha, 6 da manhã, ia ter os lances desse jogo. Enquanto a gente vai estar, termina o jogo, alguém já filmou, você já está vendo durante o jogo, termina o jogo, já está no YouTube, enfim, tem várias formas de assistir hoje em dia. Ver o lance do jogo era um diferencial na época. E esse programa de Roberto Nascimento com o Luiz Muniz, ele conseguia cumprir muito bem isso aqui na capital. Então, assim, para mim é muito marcante assim, dessa parte de esporte, 2 programas locais, numa época tão difícil. E para passar a vez, TV Colosso, como aquele gostava muito do desenho passar, TV Colosso achava divertido, e Cartão Verde, porque era a grande mesa redonda do futebol brasileiro, onde todo mundo tinha expectativa de ver quem ganharia o Cartão Verde. E teve a grande sacanagem, quando em 99 o Sport quebrou o recorde de vencibilidade em campeonatos estaduais, chegou a 49 jogos, e disseram que ia dar o cartão. Aí não sei se foi o Juba Kfouri ou foi Osmar Prado, não. Osmar, Prado, o apresentador, ou foi Trajano, que tem os três, um dos três, aí falou assim, não, hoje a gente vai dar aqui, o que aconteceu, a gente vai dar para isso aqui. Se o Sport chegar, um 50º a gente dá para o Sport. Aí o Sport perdeu o 50º jogo para Santa Cruz. Aí perdeu esse cidadão, a galera mudou. A galera gosta de mudar o regulamento. A galera mudou o regulamento na hora para dar o cartão verde, deram para outra coisa que eu não lembro o que era. Só dá semana que vem. Se chegar no 50º, dá na semana que vem. Aí na semana seguinte o Sport perdeu o jogo. Flávio Prado. Flávio Prado. TV Colosso, né? Como o Maestro falou, talvez marque aí algo que Fred já trouxe, né, em outros momentos, né, as 2 metades da década de 90, né, que é a parte mais colorida e a parte, a segunda metade, que é um pouquinho menos colorida, que vem com um pouquinho mais de cara também de década de 90, que vai marcar para mim essa virada, né, deixar de ser adolescente, né, e começar a me interessar mais por outro tipo de conteúdo, outro tipo de programação. TV Colosso vai ser a continuidade dos programas infantis ali, que vem na esteira de Xuxa, etc. A própria evolução que o show da Xuxa foi tendo ao longo dos anos, ao longo da década de 80, e ali, na década de 90, acaba o show da Xuxa para, galera, caralho, acabou o show da Xuxa, e agora? O que é que acontece, bicho? Vai continuar tendo Brasil se acabar o show da Xuxa, e aí Brasil continuou com TV Colosso. Ele é um colosso, ele não largou, né? E de Dona Javira, uma resenha dessa. Tinha Gilmar, Peguei era... o meu cachorro para ser o campeão, para ganhar na exposição. Dei aquele banho, aparei o pelo, né? Para dar uma boa impressão, era o negócio. É isso aí. Pus o dog na escolinha, de pompom e gravatinha. E é legal porque era um programa muito lúdico, mas ao mesmo tempo bem sério, né? Tinha uns temas bem legais sendo tratados assim do próprio programa, que eu acho que como criança, né, muita gente que acompanhava talvez não entendesse, mas porque tipo, tinha Gilmar, Priscila, tinha qual era o chefe lá? Atenção, tá na hora de matar a fome, tá na mesa o JF, que era o quadro que era tipo um telejornal, né? Exatamente. Porque a TV Colosso era isso, era uma TV feita por cachorros, né? Exatamente, feita por cachorro. E tinha aquelas pulgas, lembra? Tinha essa resenha aí. Tinha umas pulgas, tinha os cabelos assanhados. Roberval, o ladrão de chocolate, Anderson lembrou aqui. Aliás, esse projeto, eu fui ver depois sobre esse projeto TV Colosso, era um projeto que, assim, estava muito em voga os animatrônicos, assim, por conta do boom exatamente do Parque dos Dinossauros. E aí começou a ter Família Dinossauro, e aí a Globo também acabou aderindo a essa mesma coisa, né? Colocaram os cachorros e tal como personagens ao mesmo tempo. É porque é difícil você botar outra pessoa, personalizar para substituir Xuxa, vai ser cacete, velho. Seria muito difícil. Foi importante ter mudado completamente a proposta, né? E esse primeiro ano, se eu não me engano, posso estar enganado, no primeiro ano eles chamaram vários redatores. Então era muito roteirista bom, fazendo piada boa, e chamaram vários dubladores que faziam filmes, séries e tudo mais. E a TV Colosso se tornou um fenômeno na época por conta disso, né? Porque era muito engraçado
e muito inteligente na época, assim, as coisas que eles faziam, né? Tinha o Paulo Jalasca, lembra? Era, velho. Paulo Jalasca, que era... Não é Paulo Carlos Jalasca, Eduardo não, tá era Paulo lembrando Paulada. aqui. Paulo Jalasca era Paulo o da Paulada. Jovem Pan. Paulo Paulada, é. Paulo Paulada, é. É, Paulo Paulada. É, exato. Tem um cacetete, né? Tinha um lá que era lá na Nova Zelândia e tal, que não sei o quê. Era, muito resenha. Carlos Carlos Eduardo tá lembrando aqui da bem. revolta quando tiraram pra botar a Angélica. Carl Hambúrguer, que era o responsável, velho, por isso. O cara é muito gênio, pô. Esse cara foi o que fez o ano que meus pais saíram de férias. Esse cara é muito inteligente, muito inteligente. Paulo Jalasca era da Jovem Pan, que era até que fazer o Ceará. Eu estudava de tarde nessa época aí, e a hora que anunciava ali que chegou a hora de matar a fome, que era quando terminava o programa, né? Era bem a hora do meu almoço, assim, tipo, eu ouvia aquilo dali e pra mim, tipo, era a hora de almoçar e acabou, assim. Foi uma época boa, eu estudava de tarde. E me arrependi, assim, lembrando, assim, da época que eu estudava de tarde, me arrependi, com o Cássio falando aí, sobre a TV Pernambuco, me arrependi de não ter colocado o Telesport no Campo do 4, que eram os equivalentes, Cássio, ao que você citou aí em Pernambuco, daqui da Bahia, para ver se passavam os compactos dos jogos também. Enfim, era muito legal de ver, pô, de você ver tudo que você tinha escutado. Representatividade, né? Isso. Jaca Paládio. Para completar a minha lista, eu trouxe o Mundo de Bikman. Como assim? Uma representação dos programas da TV Cultura. Aí rola TV Cultura também, né? Eu acho que perguntar porque em parte do Brasil não rola. No Rio, por exemplo, não tem TV Cultura e a galera não conhece Castelo Rá-Tim-Bum, e o Mundo de Bikman, por exemplo, né? Tinha Doug, né? Então tinha esse combo aí da TV Cultura, de uma produção bem interessante. E o Mundo de Bikman, para mim, caralho, era muito esperado, um momento muito esperado ali também da rotina, assistir o episódio do Mundo de Bikman. Ele tinha um rato gigante, era Lester o nome, era dos personagens, e teve uma troca aí de algumas das assistentes dele ao longo das temporadas. Que eu mais gostava, acho que era Lizzie o nome dela, achava mais legal a combinação. Então trouxe aí o Mundo de Bikman, mas para trazer todo esse conteúdo da TV Cultura, que para mim foi bem importante, sabe? Castelo Rá-Tim-Bum, tinha Gloob, tinha X, como era X alguma coisa? Não sei se era X-Tudo. X-Tudo, né? X-Tudo! Era uma parada dessa, uma resenha dessa, né? Então... Até o ano passado tinha Cartão Verde Bahia passando aqui na TVE, que é a retransmissora da TV Cultura aqui na Bahia. Ó, tá vendo aí? Porra, muito massa, velho. Muito massa. E era um programa muito bem feito. Fred mostra também que ele era mais velho que a turma, né? TV Colosso não vai fazer parte, mas assistia o programa livre. TV Colosso eu vi muito pouco, né? Assistia, mas é o que eu te falei. Eu falei isso no programa sobre os anos 80. Eu gostava de desenho animado, mas não amava desenho animado, né? Eu era muito mais, como eu falei, assim, eu gostava até dos programas infantis, mas eu gostava das brincadeiras, tal. Via desenho, gostava de alguns desenhos, mas não era, né, assim, o que eu mais curtia. Mas eu acho que, não sei se pega na TV Colosso, a gente vai ver daqui a pouco quando for escolher desenhos, e nem é um desenho, né, que é a Família Dinossauro. Esse eu via religiosamente. Acho que era dentro de TV Colosso. Acho que era. Era dentro. Eu via religiosamente. Tá? Gostei muito da lembrança do Cartão Verde, porque marca muito os anos 90. E eu escolhi o Show do Esporte, mesmo que ele tenha vindo dos anos 80, porque nos anos 90 eu era um voraz consumidor ali do Show do Esporte, da Bandeirante de domingo. Eu deixava... E assim eu vi Super Bowl pela primeira vez, né? E assim... Eu acho que é importante para marcar, Fred, como a Band foi fundamental nos anos 90. Totalmente, por isso. Sabe? Porque acaba com aquela hegemonia da Globo, que era até hoje, restringe um pedaço muito pequeno da programação para esportes, né? E assim, dentro da lógica da emissora, está absolutamente correto. Enquanto novela for der mais audiência, for mais lucrativo, com o modelo de negócio, joga o futebol para casa do caralho. E aí vem a Bandeirantes como alternativa. Eu citei agora há pouco, União São João de Araras entra na memória da gente, no mapa de alguns jogos totalmente. do Palmeiras, tal, porque a Band transmitia o Campeonato Paulista,
A gente via ali meio de semana, quinta-feira, sei lá quando era, nos horários meio alternativos, você conseguia ver futebol. E isso acaba sendo importante. Eu gostei muito também que você tenha trazido o Show do Esporte, que para mim vai representar toda essa contribuição das lutas da Bandeirante, de no do Vale, né? Das lutas de boxe todo duro, do Verão Vivo, assim. Para mim, isso, porra, os anos 90, ele... Passa muito por aí, sim. Eu acho que o que eu mais assisti talvez tenha sido o Show do Esporte e as coisas da Band. Fala, Pedro. E além do Show do Esporte, tinha também a Faixa Nobre do Esporte, que era um programa diário, né? Que passava ali nos dias de semana, de segunda a sexta. Isso. Todo dia você tinha Série B. A primeira vez que eu assisti Série B na vida foi, sem dúvida nenhuma, na Faixa Nobre do Esporte. Acho que era dia de segunda que passava. Muito jogo da Ponte Preta. Enfim, assisti demais. Série A3 do Pernambucano, do Paulista. Eu nunca vou esquecer que antes do São Caetano ser um fenômeno aquele fenômeno ali do ano 2000 e 2001, foi 2 vezes vice-campeão brasileiro, vice da Libertadores, depois vai até ganhar o Paulista. O São Caetano passava jogando a Série A3, porque São Caetano ali, até para questão de custo, né? Ele no ABC Paulista, até para mandar a equipe para lá é mais fácil. E o Anacleto Campanella, a arquibancada dele, ela era até menor do que é hoje. Era ao redor do campo e fazia uma curva ali mais ou menos na bandeira de escanteio. Não tinha as arquibancadas atrás das barras, não tinha arquibancada do outro lado. Era um estádio bem bonito assim, que fazia uma ferradura assim, mais incompleta. E era transmissão da Série A3. E você assistia. O tal do joguinho ao vivo é foda, meu irmão. Com a bandeira dando um valor do caralho ao jogo. Irmão, diga você, era muito clássico. Então, quando o São Caetano vai explodir, eu lembrei, eita, meu irmão, aquele time lá atrás que jogava na divisão inferior, já conhecia por passar justamente nessa programação da Band, que era muito boa. Tarcísio corrige que era a 2, né? Que era a terceira divisão. Mas era a 2, né? Veja só, pode ser a 2 ou a 3. A minha memória é que esse já era o jogo da 3, mas o São Caetano passou pela 3 também. Ele lembra que a 3 era... Quem transmitia a 3 foi a Rede Vida. Não sei se... Não sei se em 97, 98, assim, porque eu estou falando de coisa de quase 30 anos. Pode ser que tenha sido. Mas o jogo eu vi na Band. Isso não foi a 3, foi a 2. Mas enfim, mas não era... A 2. A galera, outras pessoas confirmam aqui. Então, era Show do Esporte... Mas esse da Matonense, só para falar. Matonense é um fenômeno depois, pô. Isso que eu estou falando é muito raiz mesmo, é muito mais antigo. Pode ser até a 2, mas tipo, Matonense é uma coisa depois disso que eu estou falando. E uma equipe massa, né? Lia Júnior, Simone Melo, Luciano do Vale, obviamente, ali Coimbra. Enfim. O próprio o Silvio Luiz também ficou marcado muito. Muito. Né? J. Júnior, tá aí até hoje. Januário Oliveira. E era legal porque tinha também, pegavam algumas narrações até da rádio, né? Que era aquela, sei o que, Januário, que era Hugo. Januário Oliveira. Januário Oliveira e tal. Quando passava os gols do Carioca também lá. Não, porque era ele no Carioca e Silvio Luiz no Paulista. 2 no Paulista. Tinha outro também, que até hoje no Sport TV, inclusive. Pô, deu branco. J. Júnior, pô. Já foi citado aqui. J. Júnior e Silvio Luiz narravam para ele, e Januário com Olaria e Botafogo. Com pau desse tamanho, a coisa do Botafogo. Friburguense e Vasco. Era foda, meu irmão. Era cada estado. Meu irmão, e era a impressão que eu tinha, não sei se era a iluminação da minha televisão, era que a galera jogava sem refletor. Assim, a minha impressão é que os jogos do Campeonato Carioca sempre eram muito escuros. Era um negócio assim que sempre me chamava muita atenção, mas eu deixo bem claro que poderia ser simplesmente a minha TV. Mas era algo que sempre eu disse, meu irmão, que candeeiro da porra que tu tá jogando aí. É algo que sempre me chamava muita atenção nos jogos, especificamente do Campeonato Carioca, dos estádios menores. E aí eu completo a lista com o Programa Livre, que era algo que eu assistia muito, né, no SBT. Muito, muito mesmo. As bandas todas tocando ao vivo lá. Né, a gente viu nos anos 90 todas as bandas do país tocando, né, ao vivo. E eram grandes programas porra, além de debate, era o programa que eu mais curtia. E Faustão, eu citei, não que eu fosse um grande fã do programa do Faustão, mas ele foi o programa de televisão dos anos 90, assim, né? Ele, porra, a grandiosidade, né? Vira o que foi. Mas reconheço. O programa de televisão, né? E aí, porra, durante muito tempo eu curtia pra caralho, porque tem aquele novela. No domingo era a família na frente da TV vendo Faustão, né? Mas aí você tinha pegadinhas, né? As pegadinhas que e as Olimpíadas? Era videocacetadas e a Olimpíada do Faustão.
Isso, Tá? Vídeo cacetado exato. do Pedro Faustão era algo assim, porra. Eu Obrigatório. trabalhava mesmo Então, no Pedro Faustão. era muito Pedro bom. Eu acho que nessa época... Fala, Pedro. Minha avó gravava pra mim numa fita VHS, porque eu chegava na casa dela depois, já ou antes, não me lembro, enfim. E ela gravava, e se duvidar, lá na casa da minha mãe até hoje tem essas fitas. Se procurar, tem áudio Pedro Faustão gravado lá até hoje, assim. Mas, Era muito pô, bom. eu adorava, Ponte do Rio que Cai. É. E, pô, eu era criança na época ainda, né? Então, A gente trabalhei falou demais, aqui, a gente já falou Pedro aqui que Faustão. aquilo ali é uma cópia de um programa japonês, acho que da década de 80, um negócio desse, né? Que tinha essa resenha. Sim. Uma vez porra, numa madrugada dessa, encontrei, velho, acho que era o Castelo de Alguém, o Castelo de não sei quem, acho que é o nome original do programa japonês. Eu fiquei tipo umas 2 horas vendo, velho, uma parada atrás da outra, aquele jeito bem caricato de japonês nessas Olimpíadas, assim, nessas atividades, era muito escroto. Ficava. Mas, assim, Pronto, lembraram aqui, Takeshi's Castle, exatamente. O Castelo de Takeshi. Rapaz, eu fui Agora- pra uma feira uma vez no centro de convenções. O meu primo, não lembro qual era a feira. E aí na feira fizeram a ponte do Rio que cai, velho. Meu amigo, foi foda. A gente viu? fazia lá na fazenda, velho. Não, mas não. Ponte do Rio que cai original, meu velho. Assim, mesma altura, grandona, bicho de canto a canto, os tanques, tudo igualzinho, meu velho. É uma porra Tenho vontade, viu? fila de gente para ir. Meu irmão, eu aguentei pouquíssimo. Tenho vontade Pouquíssimo de mesmo. fazer isso aí. Cheguei nem perto do meio. Porque você primeiro tem que pegar a bola, né? Quando você pega a bola, você já dá uma desequilibrada. Eu não Tu pegou a já bola, tinha começa a levar. dificuldade, né, Fred? Vamos ser francos, né? Não, pega a bola, eu peguei com a mão Segurar. só. Ela lançou. É aqui, ó. Mas eu caí rápido. E o pior é que eu caí sem ser atingido. Eu fui na linha de tentar ir muito rápido, né? Então eu vou pegar e vou correndo. A ponte Não é basicamente muita ficou. coisa. Pra quem te conhece, ir muito rápido demora uns 15 segundos para decolar. A ponte ficou na vertical, assim, basicamente, e acabou pista. Aí eu caí. Meu primo, ele foi na tática de lento, foi uma lenda da porra, porque ele escorregou, aí se segurou. Aí não queria largar e ficou levando bolada. Ele em pé, não tinha força para subir de volta, nem queria largar. Passou alguns minutos levando porrada. E aí o que era foda, Celso, é que tu já vestia o protetor e o capacete, sobretudo o protetor, o colete salva-vidas, né? Molhado dos outros. Eu lembro muito dessa sensação. Porra, um dia de noite. Eita, Cara, aquele todo- cheirão. Porra, o cara recebia molhado. Eu lembro muito desse pré-queda. Ó, relógio, parabéns, nota 5,5 para você. Tem nada, né? Então, assim, pesquisa de imagem do Google não trouxe um mísero vídeo pra galera ver. Fez nada, fez nada. É famoso assim, fez nada, né? Muito bem, nota 5,5. Olha aí, ó. Vai colocar agora. Você falou, ele vai colocar. Tem que ter best no nome desses vídeos, pô. Pronto, Funniest Feios, tá bom. Funniest Feios tá valendo. Vamos ver um real aí. Tá vendo? Isso aí é total, velho. Total. Esse aí teve. Não Esse tinha no vídeo cacetada. No Eu Clube do lembro muito Faustão. das pedras, que tinha uma pedra que era falsa. que era falso. Pedra maldita. É. Pedra maldita, essa aí. Mas eu acho que a ponte do Rio que... A ponte... né? Como era o nome do A ponte do Rio que cai. Ponte do Rio que cai. Essa era a mais... Essa mais Era a última, era a mais nobre. Essa é da porta. Esse tinha. Essa era boa também. Essa é boa. Ó, da pedra aí, ó da pedra. Porra. Caralho, velho. Ferrou o queixo ali, bro. Tem países que ainda tem isso regularmente. Eu queria que aqui tivesse, pô. Japão, porra. Acho que o SBT ainda passa. Acho que o SBT ainda passa, se eu não me engano. No Japão, isso Irmão, é uma vendo isso super agora, feira. absolutamente nenhuma dessas brincadeiras aí é racionalmente possível de ser finalizada. Todas elas é com muita sorte que você consegue ter sucesso. É um absurdo, porra. Ó, isso aí é simplesmente cagada. Cagada. Não tem nada que você fala, porra. Tem um outro que aqui consegue, né? Esse da porta, por exemplo, o cara faz um esforço da porra e você não faz a menor ideia se a porta é uma madeira de lei ou isopor. É foda, porra. É assim. Esse é muito resenha. E, ó, esse vídeo, essa compilação que o Relógio trouxe, ó, tá claramente bem mais recente, mas
Vai ter essas paradas aí da década de 70, porra. Década de 80, que é muito escroto também. Eu queria que ainda tivesse regularmente assim na televisão. Brasileiro, você tá falando, né? Porque você pode ver no YouTube, viu, Fred? Não, é sério. Volta naquele cara ali que foi sensacional, pô. O cara foi segurar pra descer. Muito longe, né, velho? O cara foi direto pra... Sensacional. Aí. Quase. Quase. Tá bom, Elon, vamos embora. Então a gente vai passar a noite toda nessa fuleiragem. Mas tá aí, Faustão contemplado. Takeshi esquece a inspiração. Só fechando o meu aí, então, o Silvio Santos topa tudo Pinheiro, porque eu chegava em casa domingo de noite e sempre passava o domingo fora. E minha mãe adorava isso aí, eu sempre assistia com ela, Topa Tudo por Dinheiro, que é um programa muito louco, né? Tipo, o cara joga dinheiro pra plateia, assim, negócio que não dá pra compreender, mas, enfim, marcou minha infância. Topa Tudo por Dinheiro. Essa época eu diria que foi o momento onde o SBT chegou valendo na Globo, viu? A Globo teve que se coçar nessa época aí pra falar. Os anos 90 foi chato, pô. O SBT chegava, pô, com o Gugu. Não, assim, o SBT cresceu. Chegava com o Gugu. Mas incomodava? Acho que não, né? Incomodava. Chegou o Gugu superar, muito. Pô. O domingo incomodava. O domingo incomodava. Chegou a superar no domingo. Gugu e Faustão várias vezes tiveram aquele duelo ali de pop, né? Pô, a gente... Raul Gil era o quê? Era a Série C, é? Era total, pelo amor de Deus. Tá morto. Agora, uma coisa que eu ia comentar. Raul Gil e Bolinha não são a mesma pessoa, né? Não, Bolinha era da Band. Bolinha é cansado pra caralho. Eu fiquei feliz passar a divisão de Bolinha, viu? Não, Bolinha é a divisão da turma. É? É a divisão da turma. E aí entra naquilo que o Fred falou também, o Silvio Santos, né? Que eram as pegadinhas, que também o SBT e Ivolanda é muito boa, muito boa. Ivolanda era foda. Faz muito sucesso nos anos 90. Não, Ivolanda era um monstro, pô. Personalidade do caralho também. Ele era o Ítalo Senna da época. Ítalo Senna é o melhor desde Ivolanda. Perfeito. Ótima definição, Fred. Botasse pra fuder agora. De vez em quando tu acerta. Ítalo Senna é o melhor desde Ivolanda. Melhor desde Ivolanda. E aquela coisa, ele não tem o pioneirismo, obviamente, mas ele é melhor. Ele é o melhor desde Ivolanda e ele é melhor que Ivolanda, porque sei não, Ivolanda era foda, pô. Tu é doido, Ivolanda era muito escroto. Pô, mas ele tem toda uma produção. A irracionalidade das pegadinhas de são inacreditáveis, pô. Assim, mas Ivolanda era foda também, pô. Eu vi uma de Ivolanda. Veja só, Ivolanda nunca chegaria no vendedor de picolé e dizer, quanto é que é o casquinho? Aí o cara, 2, eu disse, mas eu vi com um casquinho, quanto é que é? Só o sorvete, porque o cara, eu tô com o meu casquinho, quanto é que é? O cara não fala um negócio desse, isso é surreal, pô. Não, ele é bom, mas Ivolanda era foda também, pô. Era cara de pau. Pra mim o pior de todos, assim, que eu mal consigo ver, minha cara fica contorcendo de vergonha alheia, é o cigarrinho. Porra, meu irmão, aquilo ali é chato demais, velho. Pra mim tem aquela pegadinha clássica. Eu gosto desse, mas eu gosto também quando ele chega com a formação acadêmica, aí já pergunta assim, onde é que fica o Partão ali do... falta muito para chegar para é para lá. Mas para que é formado de direito? Quando é que fica... Para que é formado de direito? Partão ali do fica onde? Eu pensei, como assim, pô? Não, eu sei que você está dizendo que é 3 quarteirões, mas para que é formado de direito? Fica onde? É mais perto? Você não faz o menor sentido assim. E a reação das pessoas, assim, eu gosto quando a galera discute, quando a galera não se dá conta do quão absurdo é aquilo, e a galera fica querendo... Esse aqui Carlos Eduardo tá lembrando, é foda, pô. Ivolanda xingava os caras de corno na porta do boteco, velho. Era, pô, exatamente. Era muito maluco. Ivolanda era muito escroto, pô. É muito maluco. Ivolanda, eu já... Tem aquela clássica, vocês lembram, que era da torta, né? Que era, papapá, Aí o cara dois, a cara... É 2 papapá. Ei, isso aqui, velho. Ivolanda jogava bomba na fila do gás. Filho da puta, porra. Maluco, é foda, pô. Ô, relógio, mete um melhor de Ivolanda aí. A gente viu essa... Eu jogava bomba na fila do gás, é foda, pô. Ei, caralho.
Que resenha, porra. De Volando eu lembro do cemitério, pô. Do cemitério. Volando teve, irmão. Caralho. Teve um pra se fuder, pô. E agora, ele tinha um negócio super produzido também, né? Teve um, pô, que eu nunca esqueço, velho. A pessoa ia fazer uma entrevista de emprego. Tinha muita coisa com entrevista de emprego, né? Aí ficava o pessoal conversando de frente pra janela e um cara limpando, né? Aí o cara limpando o vidro ali, o cara caía, velho. Não, passava. Não, ficava, o cara subia o andar e caía, jogava um boneco. Isso em Volanda já tava lá embaixo, porra. Aí corria pra janela, quando eu vi o cara, bicho, 10 andares, o cara lá no chão, assim, ó. Que queda do caralho, porra, não sei o quê. Caralho. Fred, eu vi uma dessa, não bota ainda não, segura aí. Eu vi uma dessa, que era o seguinte, era dessa de entrevista, aí no lugar da janela tinha uma televisão. Só que a televisão mostrava tipo um ataque terrorista, uma explosão no prédio do lado e um avião vindo na direção da galera. Meu irmão, velho. Vê que fuleiragem, pô. É foda. A galera morre numa dessa, pô. Tu é doido, velho. Solta aí, Renan. Vai, mostra aí, solta aí, Volanda. Dá licença, moça. Dá licença. É legal, porque você já sabe o que vai acontecer. Né? Passei. Passei. Estou passando isso daqui, que é mais rápido. Então, mas o senhor não viu que tem uma fila ali atrás? Sim, mas é que eu estou com pressa, só isso aqui. Então, ó. eu também estou com pressa. O senhor ou vai para a fila ou volta lá atrás. Mas só uma caixinha de uva, não tem aquele privilégio da gente passar? Não é nesse caso. Não, tudo bem, me larga. Tá, também não quero, vai. Então, tchau. Você não vai deixar? Não. Você também não vai cobrar? Então, tchau. Tchau. Então tá bom. Se eu não vou levar, então ninguém vai comprar nada. Quer ver? Olha, ó. Olha a bomba! Olha a bomba! Olha! Meu irmão, velho. Mas... E esse ainda é o Volanda moderno, viu? Esse é das antigas aí. Que... 2017. Vamos seguir em frente. Não sei nem onde a gente tava mais. Aí. Só falta eu, acho. Então vai. Não, aí basicamente é a época que eu via muita coisa de humor, né? Por exemplo, o cara que eu mais achava engraçado era o Jim Carrey, aí Friends foi uma referência grande, em termos de série, para mim, a melhor série de comédia que eu assisti, até conhecer The Office. Aí Sai de Baixo, obviamente, que foi muito sucesso no Brasil, né? O Tom Cavalcante e tal, a primeira formação com a... Acho que daí, só quem tá vivo é Tom Cavalcante, Miguel Falabella e Marisa Hort, né? Não, e a Aracy, né? A Aracy também ainda tá viva. Mas também foi um programa que fez muito sucesso, era sempre final de domingo ali, os erros de gravação, era muito legal. E eu coloquei uma novela, tem tantas novelas, mais 4x4... Mas você já explicou por quê. Já expliquei a situação, né? Babalu foi a referência. Até Playboy Imaginária rolou, porra, aqui já. Exatamente. Mas tem várias novelas na década de 90 que era sensacional, né? Tipo A Viagem, o Rei do Gado e tal. Várias Rei do Gado, sim. As outras... Mas 4x4 era melhor. Sim. Vamos pro próximo, então. Cadê o relógio? O relógio tá faltando corda. Caralho, o Simpsons foi foda agora. Total. Veja, eu tenho orgulho da minha lista. Vou dizer que eu tenho orgulho aí dessa minha lista. Minha lista tem Gabaritamo, eu e o Maestro de novo, os Simpsons, Cavaleiros do Zodíaco, que... Essa aí Cássio nem viu, pô. Esqueceu de preencher, pô. Capaz. Mas os Simpsons, Cavaleiros do Zodíaco, que eu acho que é produzido, não sei se é 70, 80, quando é que é produzido no Japão, mas pra gente vai chegar na década de 90, ali na Manchete, e X-Men, né? X-Men e Simpsons na Fox, foi quando eu comecei a acompanhar, já naquele giro... Simpsons na Globo, não, Celso? Eu acho que eu comecei a acompanhar mais na Fox. Pode até ter tido na Globo antes, mas... Teve na Globo, garanto. Na Globo, porra, muito antes, porra. Pode ter sido, pode ser, Fred. Mas, tipo, a minha lembrança aí vai ser ficando viciado na Fox. Sim.
E se assistindo vários, assim. E X-Men também, da mesma forma. Mas certamente, acho que vocês estão certos. Deve ter passado na Globo antes. Cavaleiro do Zodíaco, pelo amor de Deus. Pô, aí formou caráter de muita gente. O desenho, o X-Men, essa série animada aí, que já tiveram outras, tem uma atual, assim, mas essa série que aqui tá vendo aqui o quadrinho, ela é muito boa. Ela é muito boa, se não me engano, nas 3 primeiras temporadas, assim. Aí depois a última saiu um pouco do controle. Não sei nem como é que terminou a história, foi até ver um dia desse, assim, para ler. Mas, uma é a Saga da Fênix, eu acho que a primeira temporada é a Saga da Fênix. Ela é muito longa e tal. Aí depois tem outra de um personagem que é um cara que fazia um laboratório, ele tem um X-Men que tem um negócio assim, uma capa que tem um seu sinistro, eu acho. Não sei se era esse. Aí tem a desse cara, eu acho que era esse personagem, visual meio vampiresco. Mas enfim, mas o desenho era muito bom. A dublagem de Wolverine era excepcional. Excepcional. Mas a voz que eu escuto, é a voz que eu escuto quando eu tô lendo quadrinho, quando eu tô lendo alguma coisa. Infelizmente não vai ser possível, né? Hugh Jackman vai voltar para ser Wolverine mais uma vez aí no próximo filme, mas quem assistir dublado no Brasil, infelizmente, o dublador faleceu, não vai poder ter a voz. Que detalhe, o Jackman gostou pra cacete da voz dele. Eles se conheceram, acho que foi no The Noite, acho que de gente, o cara gostou muito da voz dele. Mas desses desenhos aí, desses que estão aparecendo, para mim, só para dizer para a ordem para mim é Cavaleiro do Zodíaco em primeiro lugar. Aí era muito bom. Nunca tive bonecos, era difícil de conseguir tal, mas o desenho era muito bom. Eu lembro como eu conheci esse desenho na escola. Aí, meu irmão, alguns amigos, tava vendo, porque assim, você via mais Globo, né, e tal, aí de repente um via manchete, e só mesmo começou um desenho essa semana massa, não sei o quê, na primeira semana, aí ele disse, assiste, cara, você vai gostar e tal. Aí quando comecei a ver, tipo, já tinha perdido a história, porque a gente, para quem viu o programa de ontem, até fala aquela palavra procedural que o Fred ficou assim sobre a dúvida. Cavaleiro do Zodíaco não é assim. Não é. Cavaleiro do Zodíaco é história. A história vai, todo episódio vai andando até o iníciozinho é sempre episódio que para no meio da luta, pô. No meio da luta. O pessoal fala que é de Freeza, né? Que é uma luta de Freeza de Dragon Ball Z em 50 episódios aí para terminar uma luta. Assim, estou exagerando, claro, mas a grosso modo é isso. Mas Cavaleiro do Zodíaco, o início dele era sempre o que aconteceu antes, um resuminho para você entender, para seguir. Só que na manchete esse negócio estourou tanto que eles tiveram o resumo da semana. Para quem perdeu, que você conseguia assistir. Só que a grande sacanagem, uma coisa que eu me lembro como eu conheci, acho que a galera virou uma febre disso aí, de ter revista disso, de saber quem vai ser o... Herói, era herói. Exato, quem vai ser o próximo grande vilão, quem são os Cavaleiros de Ouro, porque são as sagas, né? Os caras são de bronze. Eu vou pegar os Cavaleiros não sei aonde, Cavaleiro de Prata, Cavaleiro não sei aonde, até chegar a Cavaleiro de Ouro demorou. E quando foi andando um limite de episódios, eu não sei exatamente quando parou, mas a história já tinha dado muitos episódios. Aí já estava entrando na reta final daquela saga, que são várias sagas, né? Mas na saga dos Cavaleiros de Ouro. O dia seguinte, do nada, voltou para o primeiro episódio. Todo mundo assim, ficou assim, revoltado. Pô, como é que os caras erram? Como é que os caras erram? Erraram episódio, pô. Erraram episódio, botaram o primeiro episódio, assim, todo mundo ficou revoltado naquele dia e foi ver o dia seguinte. Aí o dia seguinte era o segundo episódio. Aí quando a turma se deu conta de que os caras voltaram tudo, sabe? Porque a manchete simplesmente não falou o que era. A criança todo mundo achou que era um erro e no dia seguinte ele ficou a revolta. Por quê? A manchete não tinha comprado todos os episódios. Só quando passou tudinho de novo é que a história seguiu normal. Mas mesmo ver que... O primeiro episódio, mas que como a galera lembrou aqui, não sei quem lembrou exatamente da cena da orelha, mas é desse primeiro episódio, eu lembro como é marcante você assistindo lá, e de repente no primeiro episódio, um desenho animado, você não tinha noção que era um anime, né? Que já existia uma indústria gigantesca, né? Enorme, brutal por trás disso, mas pra gente ali era um desenho animado que decepava a orelha, ceia no primeiro episódio, quando ele tá lutando pela armadura de Pegasus. Contra Cassius. Exatamente. Depois de anos de treinamento lá, aí ele, na luta contra Cassius, ele decepa a orelha de Cassius nessa luta e vence. E a partir daquilo era um desenho, até assim, a classificação era livre, mas ele era um desenho violento.
Assim, que o Celso está falando isso, a galera lembrou aqui, Shiryu segue os próprios olhos para seguir uma luta, para ter uma outra sequência. As mortes que aconteciam, que é uma coisa rara do cara morrer assim, né? Tipo, desintegrou tal, beleza, mas morrer, levar uma pancada, não sei o que, era um desenho que vendo depois assim, ele era essa imagem eu vejo na minha cabeça ainda, Ikki metendo golpe fantasma em Yoga e atravessando o peito. Caralho, isso é muito marcante. Ou então o golpe de Ikki, que ele entrava na mente do cara e explodia. O golpe da ilusão. Explodia a mente do cara, assim não explodia o cérebro, mas assim, todo o pensamento do cara virava um fantasma, ficava catatônico, então assim. Mas era um desenho que foi evoluindo, a galera, eu falei até Saga dos Cavaleiros de Ouro, mas na verdade o nome oficial era Saga, com o pessoal de Saga do Santuário, cara, saga fantástica, a primeira, uma saga gigantesca. Aí depois dela, aí a Manchete comprou os direitos de Poseidon, que é a dos generais Marina, né? Que vai terminar com Poseidon. Não. Que eu acho que primeiro antes disso é um do gelo, que é o da Hilda, os Cavaleiros da Hilda, que é do... Isso. Que tinha o Siegfried e tal, aquela galera. Isso, é do gelo. Ela, que é o negócio de tipo de Odin. Mas, assim, exatamente. Mas é bem pequenininho, mas ele linka com o General Marinho, porque o final disso já é levando lá para a saga de Poseidon. Aí de Poseidon, eu não lembro para onde vai, aí parou de ser produzido, isso é dos anos 90, e só em 2002 fizeram a continuação, que até acho que tem na Netflix, inclusive, que é a saga de Hades. Porque a galera vai perdendo a noção. A galera foi pegando todos os deuses assim para sempre ser o mais poderoso. Mas enfim, vai até a saga de Hades. Eu não sei se nunca fizeram até enfrentar Zeus. Zeus nunca foi enfrentado, não. Mas, enfim, era o desenho, para mim é um marco dos anos 90, até porque é o desenho que fazia todo mundo sair da Globo para assistir. Agora, a Globo só não perdia os horários dela, porque esse desenho passava à noite. Ele passava 2 vezes por dia. Ele passava de manhã, mas eu assistia à noite. Tinha um finalzinho de tarde. Às vezes eu ouvia, já falei, às vezes eu ouvia o episódio na Rádio Manchete, que passava no mesmo horário. O meu horário de manhã. Passava no mesmo horário da TV, e era o horário que eu estava voltando do treino da natação. Aí às vezes não dava tempo, e aí eu voltava ouvindo o episódio. Era triste quando o treino terminava mais tarde. Talvez tenha sido o último programa de sucesso da Manchete, né? Que era uma TV importante. E era Manchete, né? Desculpa, era sucesso grande, Pedro. Era um negócio... Cavaleiro do Zodíaco foi um negócio assim marcante em termos de audiência. Mas já foi no momento de queda da Manchete, né? Tipo, Totalmente. Na época que tinha Brida, que acho que a novela Brida, que o último episódio da novela foi um texto. O cara acabou, não teve um episódio, não. A galera subiu um texto, ó, a novela, lê aí, termina assim a novela. Acho que é Brida. Acho que a protagonista é Carolina Casting, se eu não me engano. Vamos lá, seguindo. Eu nunca vi 30 segundos de Cavaleiro do Zodíaco. Aliás, eu fui rever. Só um detalhe. Eu fui tentar rever de novo. Cara, é difícil rever. Viu? O quê? Envelheceu mal, Cavaleiros. Porque é a dinâmica de construção de episódios, sabe? De luta. Cara, eu gosto ainda. Eu ainda assisto no Crunchyroll. Celso, próxima vez que tu vê, conta quantos o que sai da boca de cada um. Sim, o quê? O cara dá um golpe, o cara fala, o quê? Cara, é milhares. Assim. A palavra que mais aparece é ceia. Qualquer coisa que eu tenho. Ceia. Depois de o quê? O quê é mais assim, qualquer coisa. Ceia. Não morra ceia. Dá pra ouvir de novo. Ceia conseguiu. Cara, é cansativo demais. Não consegui, não. Tentei ver, mas não consegui. Mas vamos lá, seguindo. Agora a gente vai com o Fred. Eu acho que a fase que eu fui mais velho da minha vida é quando eu tinha 13 para 14 anos. Porque, porra, eu não vi 1 minuto disso, velho. Sem brincadeira. Você passava em que ano, hein? 94. 94. A estreia é 94. Eu já tinha 15, 16, tinha idade para isso mais não. Olha só, muita gente de 15, 16 assistia, mas eu entendo você. Eu realmente, porque assim, eu nunca vi 10 segundos, velho. Mas é a sua idade. É coisa de idade. Bota aí 15 segundos aí para Fred ver aí. Não, tô brincando. Sim, aí eu sei que eles são parados, né? Os desenhos são parados, né? Mas o outro sucesso dessa lista aí foi Família Dinossauro. Eu assisti pra caralho. Desenho, né? Não era bem desenho, né? Era uma série, mas tem um dos finais mais tristes da história dos programas infantis em todos os tempos. E se você assistiu... É o anúncio, atenção para spoiler,
é o anúncio da chegada da era do fim dos dinossauros. Assim, o fim da história acabou, a despedida, acabou os dinossauros aqui. Tem uma piada ótima, Cássio. Tem uma piada ótima durante a série, fala assim, olha, não sei quem é que pergunta, por que a gente está diminuindo? Porque era tipo assim, ano 400, depois 399. O que está acontecendo? Muito boa a piada. Muito boa. Muito boa a piada. Mas o Baby... O final é triste e tem um episódio que é muito triste também, que é uns animaizinhos que eram considerado uma das iguarias mais gostosas dos dinossauros. E que os últimos 2 da espécie vão acabar, aí a família dinossauro eles resolvem cuidar para não acabar a espécie. Aí o chefe do patriarca lá da família dinossauro dá um golpe lá e come. Assim, e mostra assim, um negócio assim, chocante. Aí o final, a última cena, são os filhotinhos que aparecem. E qual era o nome do patriarca que tá me dando? Dino. Dino da Silva. E aí Dino coloca seus filhotinhos, ele bem assim, acordando, nascendo. Aí ele passa a mão, a gente vai cuidar de vocês, assim. Porque os pais morreram, foram devorados. E eles agora, os novos últimos... E assim, eu achei aquilo... Tanto que eu me lembro até hoje, eu sempre achei muito bizarro aquele episódio. A gente virou vegetariana depois daquilo ali. É bem bizarro. Eu não sei se a galera se recorda disso. Mas era era um programa infantil com humor pesadíssimo, assim. E já foi citado aqui, né? Porque eu não sei se era infantil mais, sabe? Exatamente, mesmo, né, velho? Eu tô até lendo aqui, tem uma thread no Twitter, eu tava vendo um dia desse, né, de frases, eu até abri aqui para ver uma. Tem frases que são assim, de humor pesadíssimo, assim, de autoironia, e coisas até mais sérias mesmo, né? Tem uma frase aqui mesmo que é totalmente séria. Assim, essa tal de recessão tá mal. Daqui a pouco ele vem buscar minha televisão, reclamadinho. Aí o cobrador diz assim, não esquenta, amigo. O governo nunca deixaria isso acontecer. A televisão é uma ferramenta essencial para fazer as massas empobrecidas ficarem distraídas e confiantes. Era bem cínico. Era bem cínico, às vezes. Bem cínico mesmo. Aqui, ó, esposas... Era muito infantil, né? Esposas não trabalham, são esposas. Se trabalhassem, seriam maridos. Não, o personagem do Dino, ele é exatamente o lado bem conservador, o patriota de hoje. Isso. No momento que ele até discute a caricatura dele é essa mesma. Com a amiga da Fran, né, que ela fala do direito das mulheres, que ela até fala. E ele assim, você quer acabar com o país? É isso? Mais ou menos assim, sabe? Que é o cara conservador, assim, no limite. Né? Essa aqui. Os pais são todos iguais. Não importa qual seja a espécie, o credo ou a cor. Todos odeiam os filhos. Velho. Tá aí o final aí. Cadê? Bota aí. Bota só o finalzinho aí. Isso, é a chegada da Era do Gelo. Já tá chegando a Era do Gelo. É o fim dos dinossauros. É muito triste, porra. E aí? De longo alcance, média contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Howard Renato. Boa noite. E adeus. Acabou. Calado. Só lembrando que dinossauros... Eles não foram extintos por isso. Né? Não foram extintos, ponto. E o outro detalhe também é que o Baby só fez sucesso no Brasil. Não fez sucesso lá nos Estados Unidos e tal. Mas é porque em muitos casos a dublagem faz diferença. Exatamente. A dublagem do Wolverine, no Brasil, o Wolverine é um personagem legal, mas a dublagem do Wolverine é determinante para que ele seja um sucesso no Brasil. A dublagem de Baby é uma das coisas mais geniais que a televisão brasileira. Não é a mamãe. Não é a mamãe. A dublagem brasileira é uma das coisas mais geniais que existe. Ela é elogiada. Baby era do caralho. Tinha boneco, né? Tinha boneco de Baby. Eu queria ter um boneco de Baby, nunca tive. Eu recomendo o episódio que Baby come muito doce. Ele fica doido, né? Fica doido. Maluco, velho. Que é sensacional. Tem algum streamer, Família Dinossauro?
Tem algum Deve quê? ter, cara. Tem Você algum lembra? stream. Algum stream com a família Eu acho que Dinossauro? deve ter, eu não tô lembrado. Mas eu lembrei do episódio que parece que trocaram os bebês, que tem um bebê verde e tem um baby. E assim, é verdade, ele é rosa. Agora que eu reparei. É muito bom, cara. Tem no Disney Plus, Fred. Tem Disney Plus, pô. O Disney Plus, mas eu acho que é o assisti, professor, né? Aí é o professor, né? Exatamente, ESPN Brasil. Vamos lá, vamos Professor, seguir. professor, Agora, Fred, complementando, você trouxe. O Mundo de Bob. Mundo de Bob. O Fantástico. Muito legal, muito legal. Fantástico Mundo de Bob, muito legal. Você percebe que eu não sou Estranho de tu não mudar o assistir canal, né? Cavaleiro do Zodíaco porque tu era velho, mas tu assistiu Mundo de Bob. Não sei se o Mundo de Bob era muito mais cedo, não. Não bate muito assim. Essa cronologia não bate muito, não, viu? Mas não é isso, cara. Isso é a temática, né? Eu não ficava vendo boneco brigar, pô. O Mundo de Bob tinha uma sutileza, Então, não era coisa são de... coisas diferentes. Você disse que não assistia mais desenho. Aí, Não, veja você só, não gostava é o que eu do estilo, falei. porque você falou assim, nessa idade não assiste mais desenho. É porque eu não acho que o Mundo de Bob aquilo. também... Veja só, não, desenho o cara assiste os Simpsons até hoje, certo? Os Não, Simpsons mas assistia. desenho infantil, mas depois desenho Não, infantil dessa mas forma. eu não acho que o Mundo de Bob seja exatamente da mesma linha de Cavaleiro do Zodíaco. Eu acho que o Mundo de Bob mesma linha também não é, pô. Um é anime. É diferente, é outra história, é outra técnica, outro ritmo de roteiro, outro argumento. Se não me engano, o Mundo de Bob passava junto com aquele dos ratinhos, né? Um dia era um dia era outro. Pink Cérebro. Que eu também gostava. Muito bom. Um é um gênio, o outro imbecil. Não cansam de tentar. Mas eu via pouco, mesmo o Bob eu via pouco. Eu citei aí, eu tive muita dificuldade. Veja só, eu ia deixar em branco, né? Eu tinha deixado em branco até ver a lista de vocês. Eu lembrei de Simpsons, lembrei da família Dinossauro. E aí, porque na verdade a família Dinossauro não é desenho, né? Mas a turma botou, eu fui junto. E os Simpsons é genial, né? Genial. Aí eu também gostava daquele outro que é dos gordinhos, South Park, né? Eu gostava também. Também, é outra linha, né? Também é uma linha. Outra linha, mas anos 90, final dos anos 90, né? O alvo de South Park, Já Beavis and Buttheads eu nunca gostei, não. Gostava pra caralho. Mas eu só assisti isso depois. Assisti em fita. Tentei gostar, mas eu achava extremamente... Beavis e Butthead, meu irmão, porque era descolado, né? Da MTV, não sei o que e tal, mas assim, era pra... eu tentei gostar, mas não consegui, não. Não acontecia nada. Muito chato, muito chato. É muito chato. Agora, eles depois fizeram um filme, onde o filme tem mais diálogo. O filme é até interessantinho. Agora, os desenhos, que eram bem curtos, que passavam na MTV, era descolado, era cool. Você, Beavis e Butthead, mas assim, não estou dizendo que é o cara Celso, mas estou dizendo que é o que eu vi na época, assim, eu sou da linha de frente. Eu acho que Beavis e Butthead é um caso desse que você tem que consumir muito para começar a gostar. É tipo aquele... Choque de cultura. Choque de cultura. No começo você tem dificuldade de entender, aí tem uma hora que você entende, começa a entender o que vem, para onde o roteiro está indo, aí você começa a achar bem engraçado. Eu acho que o paralelo que eu posso fazer de Beavis e Butthead é basicamente esse. Eu assistia de vez em quando em uma sequência, né? Tem um amigo que gravava. Outra coisa da MTV que estourou, eu nunca gostei, foram aqueles caras, Hermes e Renato. Esse eu não peguei, também não. Ali eu acompanhei mais. Ali já é ali tem uns sketches legais pra caralho, meu irmão. Tem uns boas pra caramba. Não, a MTV eu gostei muito pouco daquilo. Tinha várias coisas. Sem noção era bom. O Bossa era bom. Pô, tinha uns sketches bem legais ali. Eu tentei gostar, mas é uma outra coisa. Não achava péssimo, não, mas não consegui curtir como a galera curte, não. O que eu achava massa na MTV era Rock Go. Rock Go, eu tive uma fase ali de acompanhar direto. Rock Go total. Prefiro o Experience. E aí a gente vai para Pedro Pereira, trazendo Vai Planeta! Quem são aqueles azuis? Mesmo, né? Esse Capitão Planeta, ali, né? Capitão Planeta. Tipo, eu botei o Simpsons. Eu também, assim como o Fred, eu não era, assim, uma criança muito ligada em desenho, não. Mas Capitão Planeta eu trabalhava certo, assim, passava todo dia de manhã também. E era um dos que... pela união dos seus poderes, eu sou Capitão Planeta, né? E esse aí eu gostava, esse aí eu achava massa. Acho que era meio que uma sequência, assim, tinha Capitão Planeta, depois Família de Dinossauros, os Simpsons não, os Simpsons era em outro momento, assim.
Mas foram os que eu trabalhei mais. Cavaleiro do Zodíaco também não acompanhava muito, não. Eu tinha muitos amigos que gostavam de Cavaleiro do Zodíaco, mas eu sempre tinha um grupinho assim que não gostava muito e eu fazia parte desse grupinho assim, então tinha uma divisão. Tinha na um escola. grupo que não gostava. Tinha, velho, tinha umas Nessa três ou quatro Tem um pessoas grupo que assim. não gostava. É porque talvez seja pela Nessa idade, Minhoca. É porque eu sou mais novo que vocês, né? E aí talvez tivesse um gapzinho assim da idade, né? É porque Tinha durou muita muito, gente cara. que Cavaleiros durou muito tempo. Muito tempo. É, assim. pô, mas teve um momento de boom ali, né? Era gigante, assim. Mas eu lembro que tinha uma. Não vou dizer que tinha uma rixa, mas tinha uma divisão ali. Uma galera que assistia, uma galera que não assistia. Que talvez. No meu caso, eu já era geração- mais velho e não era assunto não na minha escola, não se falava. Não, na minha era assunto demais, mas com essa divisão, assim. E olha que eu estudava de tarde, ou seja, dava para ver tanto de manhã quanto à noite, né? Já que vocês disseram que passava em 2 horários aí. Não, o clássico do meu era de manhã, porque eu estava de tarde. Mas eu acho que é isso, eu acho que é horário. Porque por exemplo, vocês falaram que ano mesmo? 95, é? 94, Cavaleiros? 95. Eu já era segundo grau ali, eu já era. 96 eu já era terceiro ano, pô. Não tinha que estar vendo o Cavaleiro do Zodíaco mesmo, né? Por isso. É. Mas tinha uns amigos teus que gostavam, certamente. Tinha não, velho. Vou dizer, Cavaleiro do Zodíaco não era da minha realidade. É uma coisa assim, porra. eu vi me ligar em Cavaleiro dos Zodíacos assim como algo grande já no podcast. Vocês respeitando, não sei o que. Eu achava uma coisa meio assim estranha. SBT, teve manchete, vocês falavam, né? Manchete. Eu achava o desenho parado, não se mexia o boneco. Eu achava um negócio meio estranho. Bora. E aí, pra gente fechar. O boneco Minhoca, é desenho parado, né? O boneco tem. É quadro a quadro, né? movimento, pô. Não, pô. Veja, vamos lá. Toda animação Eu sei quadro a que quadro. todo desenho é quadro a quadro, mas essa é lenta, não é igual às outras, não. Não, é diferente, Não. é outra pegada, é outro ritmo. É. Por isso que eu tô dizendo, é outra eu técnica. lembro. É outra técnica, é outra história, é anime. É. E aí a gente vai pra Tartarugas Ninja. Que foi citado, né? Nos 80 ali pelo Pedro. Foi. E aí pegaram. Assim, Danilo foi muito mal aí na escolha, né? Porque, Porque eu falei ele pegou do o filme, desenho. né? Danilo pegou, pô. O filme é bom. Uma pulseira neon, pô. O filme é bom. Os dois filmes, o terceiro é ruim. Que é o do Que Japão. eles vão lá pro Japão. Mas os dois primeiros, o Tartaruga Ninja e o Tartaruga Ninja 2, o Segredo do Urso, são bons. E agora, o anime era fantástico. O anime E o jogo do Super Nintendo era esperto. Tudo Tartaruga Ninja é legal. Muito bom. O único jogo que não prestou foi o 1 do Super Nintendo, que era muito difícil. E ele era aquele estilo plataforma, onde você vai para frente ou para trás. O 2 do Nintendo já era aquele 3D, onde você consegue andar o cenário todo assim. E o do Super Nintendo, pelo amor de Deus, pô. O do Super Nintendo era a história muito, muito bem feita. E a aberturazinha, né? Não sei se você lembra da musiquinha. Teenage Mutant Ninja Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles, Heroes in a Half Shell, Turtle Power. Turtle Power. Aí, meu irmão, Mas... muito bem escolhido, Tartaruga Ninja. Porra, É. o jogo era Se bom, tornou- o filme era bom e o desenho era bom. E era, Isso. como eu falei, né? Assim, para mim, eu gostava muito de coisa relacionada ao humor e todos os personagens engraçados, para mim, eram os melhores. Então, toda vez que tinha tartarugas e alguém era alguém, eu sempre queria ser o Michelangelo, né? Desculpa, é o Michelangelo? Que é o mais engraçado? Michelangelo da pizza, o Nunchaku, Leonardo. Michelangelo. Não, Leonardo é mais sério. Rafael do Sai, não sei como é que fala aqui. Não, é o Michelangelo, que é o da pizza, que é o laranja. Donatello da Madeira. É, o Michelangelo. O Michelangelo era o mais engraçado, então eu sempre gostava dos personagens mais engraçados. Kaká trouxe uma coisa interessante, que era Cauabanga com K, né? Cauabanga. Só que muita gente realmente aqui falava Gauabanga. Eu lembro dessa resenha. Eu falava com C, porque eu acho que o jogo do Super Nintendo, não sei se vinha escrito. É K e W. Com W, porque K-A-W. Super Nintendo e Mega Drive é uma característica marcante, foi o primeiro momento de colocar vozes que você conseguia entender o que estava sendo dito. O Master System chegou a colocar algum jogo com uma palavra ou outra, mas era foda para entender. O Mega tinha também. Então, eu falei Mega e Super Nintendo. Quis dizer assim, que Mega e Super Nintendo foram dois videogames que... E o Tartaruga Ninja, ele tinha o tempo todo. Cauabanga! Assim, tinha as vozes.
E isso era muito recorrente, então era algo... Eu não tinha essa dúvida que era com Calabanga, não. Né? Pelo menos